Resumo da semana. A semana aqui na Câmara foi uma semana de muito debate, muita votação no plenário, com várias horas de discussão e mais de 10 propostas aprovadas. E por isso que o repórter Antônio Vital, nosso setorista de votações no plenário, já está com a gente aqui nos estúdios da Rádio e da TV Câmara para poder fazer um balanço dessas votações da semana. Vital, muito bom dia e que semana, hein? Semana. Olá, Ana Raquel. Olá, quem nos assiste, né, pela TV Câmara, pelo YouTube, quem nos ouve pela Rádio Câmara. Pois é, a semana foi bastante intensa aqui, sem contar as discussões políticas enormes em torno principalmente da anistia, do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas mesmo assim, o plenário aprovou, como você disse, mais de 10 propostas, com sessões que duraram às vezes até meia-noite, por aí. Pois é, e aí a gente começa, Vital, vi que a sua sugestão, a gente começar por uma proposta que vinha sendo discutida há várias semanas e era muito aguardada, que é uma resposta ali às fraudes no INSS. O que foi aprovado pelos deputados para tentar combater essas fraudes que foram verificadas na operação da Polícia Federal? Bom, foi aprovado um projeto que proíbe aqueles descontos de mensalidades feitos por associações, por sindicatos, por entidades representativas dos próprios aposentados, que são um dos pontos centrais das investigações que estão sendo feitas em torno das fraudes que aconteceram, né? Você se lembra que a Polícia Federal apontou que houve pelo menos 6 bilhões de reais em prejuízos para aposentados e pensionistas do INSS entre os anos de 2019 e 2024. Né? Pega quase 5 anos ali, deu mais ou menos 6 bilhões de reais, está sendo investigado, inclusive tem uma CPI que começou também essa semana a ouvir depoimentos, né? O que esse projeto faz é proibir esses descontos de mensalidades, proibir totalmente, né, que seja feito descontos para sindicatos, etc. Porém, a proposta permite que haja descontos para empréstimos consignados. Os empréstimos consignados são aqueles em que os bancos concedem o empréstimo a juros menores. Por quê? Porque tem a garantia de que vão receber, já que isso é descontado diretamente na folha do INSS. Permite também uma outra modalidade de... Só voltando ao consignado, desculpa, antes de eu avançar. Mesmo o consignado, esse projeto cria algumas regras mais rígidas em relação ao que acontece hoje. Porque o que acontece hoje é que o banco manda para o INSS lá a autorização da pessoa, dizendo que a pessoa pegou o empréstimo, que aqui tem que ser descontado em folha. Isso vai ficar mais rígido, porque agora, para fazer isso, a pessoa vai ter que usar ou assinatura eletrônica, ou ir pessoalmente às agências do INSS para que seja autorizado o consignado, né? Além da assinatura eletrônica, você pode usar também, por exemplo, o uso digital para usar esses meios eletrônicos disponíveis hoje que atestem que é a pessoa mesmo que está fazendo aquilo, e não como acontece hoje, que a pessoa simplesmente, o banco manda lá um papel assinado e pronto. Então, e a gente está falando de aposentados, está falando de pessoas que muitas vezes a gente vê essas fraudes aí na imprensa em relação ao consignado, que às vezes parentes vão lá em nome dessas pessoas e fazem os empréstimos consignados, então é importante ter esse cerco realmente. Houve essa discussão e permite também uma outra modalidade, que é o seguinte: às vezes o banco, por exemplo, a pessoa recebe a aposentadoria, mas a aposentadoria só vai chegar daqui 20 dias, daqui 30 dias. Então, às vezes, ele consegue que o banco antecipe aquilo lá, né, geralmente em troca, antecipe o pagamento próximo, porque o banco tem certeza que vai receber, porque aquilo é descontado em folha, porém a antecipação geralmente é com deságio, ou seja, com um desconto. Isso também é permitido pela proposta que foi aprovada. Agora, rendeu várias divergências no plenário, principalmente entre deputados do governo e da oposição. Os deputados do governo questionaram alguns pontos do projeto, por exemplo, que o projeto dá ao INSS e ao orçamento federal a responsabilidade de ressarcimento sobre os prejuízos que forem feitos, sobre esses descontos a mais que forem feitos, em vez de você deixar lá bem claro que a responsabilidade é das entidades, segundo os deputados governistas, você deixa isso para o orçamento federal. Isso rendeu discussão no plenário, mas ficou desse jeito. Outro ponto foi a questão dos juros, que hoje os juros do consignado é definido por um conselho do própria Previdência. E a proposta define que os juros serão definidos pelo Conselho Monetário Nacional, que é
define, entre outras coisas, os juros do sistema financeiro em geral, né? Houve muita discussão porque os deputados governistas argumentaram que isso vai permitir juros maiores do que os praticados hoje, com base na decisão que é do próprio Conselho da Previdência. E a questão também de quem paga, se a responsabilidade que recai toda sobre o orçamento, caso não haja um ressarcimento, também rendeu muita discussão. Porém, o projeto foi aprovado do jeito que estava e foi para o Senado. E Vital, a gente tem uma lista aí grande, né? Rapidamente, assim, para a gente poder, resumir, né? exatamente para poder tentar abranger todos esses 10 projetos. A gente sabe que esse do INSS é algo que todo mundo estava de olho, a gente precisa detalhar realmente, até para tranquilizar quem está acompanhando essas discussões. Mas a gente teve aí também uma preocupação dos parlamentares nessa semana com aumento de penas, tanto para receptação de celulares roubados, quanto também aumento de pena para furto de combustíveis. Isso é também uma necessidade e um clamor aí social, porque furto de celular tá demais, né? Todo mundo conhece alguém que teve celular furtado, né? Com certeza. Ou até mesmo vários, tanto que você, quando compra o celular, já oferecem até um seguro. Então, esse projeto relativo a celulares foi enviado ao Congresso pelo governo, só que aqui na Câmara o deputado Alberto Fraga, que era o relator, ampliou o projeto para estender também esse aumento de penas para receptação, que é receptação, quando a pessoa que adquire o produto roubado. Esse aumento de pena, que foi para 1/3 a mais da pena, foi estendido também para outros produtos, por exemplo, para quem comprar outros produtos roubados, remédios, combustíveis, fertilizantes, defensivos agrícolas, minério, cigarro, arma ou veículos. E, inclusive, essas encomendas que chegam pelo correio, se for furtado no meio do caminho, também vai ter um aumento de pena de 1/3, que são casos que estão acontecendo muito. Porque a pena atual hoje é de 1 a 4 anos, aumentou para 1/3 a mais. E é isso, foi para o Senado. Exatamente. E aí a gente teve aqui também uma mobilização da Câmara para votar 4 projetos de combate à fome, que foram projetos que na semana passada foram incluídos numa agenda legislativa de combate à fome, e eles já entraram na pauta dessa semana aí, seguindo um compromisso do presidente Hugo Motta em relação a essas propostas, né? Esses 4 projetos, 3 deles já foram para o Senado e já foram para a sanção presidencial e podem virar lei. Basicamente, a maior parte desses projetos eles beneficiam os agricultores familiares, que na verdade são quem produz, uma fatia da produção rural grande, principalmente disso que a gente consome em casa, né, hortaliças, etc., são todos da agricultura familiar, grande parte é. Então, desses 4 projetos, um deles cria um plano safra específico para a agricultura familiar, porque hoje o plano safra ele é geral e, segundo os deputados dessa área, beneficia principalmente grandes produtores. Foi criado um plano safra específico e o PRONAF entra na lei, ou seja, o PRONAF, que é aquele programa que beneficia agricultores familiares com créditos a juros menores, fica incluído também na lei, o que dá uma proteção maior para esse programa. Outro projeto aprovado, todos esses já foram para a sanção presidencial, cria alguns indicadores para que o governo possa priorizar onde colocar o dinheiro. Esses indicadores são o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, e tem também o IDH-M, que é o Índice de Desenvolvimento Humano dos municípios, que vai ajudar na priorização de onde está precisando mais ser aplicado os recursos do PRONAF. E o outro projeto também foi para a sanção presidencial, pode virar lei, é um que prevê que em casos de emergência climática, por exemplo, enchentes cheias, o governo adquira os alimentos para abastecer a população atingida diretamente dos produtores familiares, através daquele programa PPA, que, entre outras coisas, hoje, por exemplo, é usado para aquisição de produtos para merenda escolar. O quarto projeto é um que foi para o Senado. Ele dá prioridade aos agricultores familiares atingidos por desastres climáticos para receber recursos de um programa chamado Programa de Fomento às Atividades Rurais. Eu estou falando rápido porque a gente tem pouco tempo e é muita coisa essa semana, e a gente pulou o projeto dos combustíveis. Eu até citei, eu achei que você já tivesse ali pulado, porque eu falei, 2 projetos, mas ainda teve Vou falar esse... rapidinho, porque o furto de combustíveis por exemplo, existem uns cálculos de que por ano são furtados 14 milhões de litros de combustível. Isso é feito principalmente pelo crime organizado. Que é o que a gente está vendo até aqui na Operação Carbono Oculto da Polícia Federal. Então, por conta disso, esse projeto ele aumenta as penas de furto, roubo e receptação. Por exemplo, furto hoje é de até 8 anos, aumenta 1/3. Agora, pode aumentar até 2/3 se for,
por exemplo, que é um caso também que acontece muito, que é muito perigoso, que existem furtos diretamente dos dutos da Petrobras, né? Pode causar incêndio, pode causar desastre ambiental, pode causar um monte de coisa, pode causar morte, lesão corporal, aumenta até 2/3. Então, esse projeto tenta coibir esse tipo de atividade, aumentando as penas. Vou voltar para nossa lista. Não, estão tudo dentro da lista, Estou Vital. correndo, você está vendo. Eu estou vendo, tá igual corrida de cavalo. Mas vai dar certo. Quem está ouvindo a gente está entendendo. Essa semana foi brava. Foi brava, mas olha só, a gente tem também um projeto, e aí queria que você explicasse bem rapidinho, mas porque é importante mesmo, que é o do burnout materno. O que é o burnout materno e por que esse projeto ajuda, Vital? O burnout materno é aquela situação de extremo estresse, né, de estafa mesmo, que muitas mães, que acaba acometendo muitas mães e as pessoas mal percebem, porque as mães, além de cuidar de filho, às vezes tem que cuidar da família toda, tem que cuidar de pai, de mãe, da casa, trabalhar, né? Isso aí cria uma situação... Muitas são mães solo? Muitas são mães solo. Então, a questão da saúde mental dessas mulheres, que é uma coisa que as pessoas geralmente não dão muita atenção, porque como se a nossa cultura meio que naturaliza esse tipo de situação, né? Essa sobrecarga em cima das mulheres. Então, para isso foi aprovado esse projeto que cria uma política de apoio e prevenção à estafa mental e burnout. Quais são as medidas previstas? Primeiro, apoio psicológico no SUS, maior capacitação no SUS para as pessoas, para poder atender esse tipo de caso, né, de burnout, de estresse extremo, e até mesmo quando a mulher tem a criança e entra em uma depressão profunda. Então, esse projeto prevê a capacitação dessas pessoas e também campanhas de estímulo a uma melhor divisão das tarefas, inclusive em casa, que é uma coisa que a maior parte das mulheres tem que fazer toda a tarefa em casa e os homens participam muito pouco. Então tem uma série de medidas. Esse projeto também foi para análise no Senado. Certamente, questão importante até para trazer luz a essa questão e colocar para a sociedade discutir, né, Vital? E aí a gente teve aqui também a questão de uma proteção maior ao Pantanal. A gente hoje é o dia da Amazônia, mas o Pantanal também teve no olhar aí dos deputados. Você lembra que nos últimos anos o Pantanal tem sido atingido por incêndios enormes, inclusive muitos especialistas estão preocupados com uma eventual extinção do bioma Pantanal até o final desse século, se continuar nesse ritmo. Então foi aprovado um marco legal de conservação, proteção e uso. Fala, por exemplo, de atividades que podem ser feitas, estímulo a atividades que impactem pouco. Fala, por exemplo, que para você construir novos empreendimentos tem que dar preferência a lugares onde já tenham sido desmatados, por exemplo. Trata de como fazer um manejo de fogo, porque é também uma coisa que acontece tradicionalmente, sem que isso signifique um impacto maior, porém existem cuidados a ser tomados com esse tipo de manejo. Existe plano de contingência para casos de incêndios como os que atingiram o Pantanal nos últimos anos. Esse projeto é um projeto do Senado, ele tramitava aqui na Câmara junto com outro projeto da deputada Camila Jara, do PT, só que acabou se aprovando o projeto do Senado, porque já tinha passado pelo Senado, foi aprovado aqui sem nenhum tipo de modificação. Por quê? Porque existe um prazo até novembro, esse prazo foi dado pelo Supremo Tribunal Federal, para que o Congresso defina essa questão, porque em 2024 o Supremo considerou que havia uma omissão legislativa em relação à proteção do Pantanal, deu prazo até o final desse ano, por isso esse projeto foi aprovado. O que ficou de fora desse projeto, a deputada Camila Jara vai apresentar um projeto à parte para tentar detalhar melhor essas propostas, porém já foi para a sanção presidencial, já pode virar lei. Vital, e aí vou juntar aqui para você poder falar conjuntamente. A gente teve aí também uma aprovação de uma proposta de recursos para capacitar policiais penais a partir do fundo penitenciário e também mais aumento de pena, e dessa vez aumento de pena para maus tratos a pessoas com deficiência, né? O FUNPEN, que é o Fundo Penitenciário, já pode ser usado para várias coisas, por exemplo, para construção, reforma de estabelecimentos penais, etc. O que esse projeto faz é porque permite que esse recurso do fundo sejam usados também para capacitação continuada dos servidores, o que foi aprovado por unanimidade. O aumento de pena para maus tratos para deficientes, não existe esse crime maus tratos. O que existe é o crime de colocar em risco a vida ou saúde de pessoas sob sua responsabilidade. Quase 10% da população brasileira tem algum tipo de deficiência. O que esse projeto faz é aumentar em 1/3 a pena, caso esse tipo de crime
atinja pessoas com deficiência, que elas são mais sujeitas, por exemplo, a vários tipos de violência, inclusive violência sexual, ou até mesmo negligência, a falta de medicação adequada, etc. Então, todas essas pessoas que estão vulneráveis a esse tipo de crime, para quem cometer esse crime, quem não cuidar direito, quem tratar de maneira violenta, está sujeito a uma pena 1/3 maior, que hoje a pena pode chegar até 14 anos, se essa negligência levar à morte da pessoa, e essa pena aumenta em 1/3. Até a gente entrevistou o relator, o deputado Zé Haroldo Catedral, e um pouco nesse sentido, né, Vital? Não é só gente da família, quem está ali cuidando, é numa escola, é uma pessoa que tem total dependência e que às vezes não está com a alimentação correta, às vezes não está com a higiene correta. Então, é a violência física que pode ser, mas também essas questões que é uma pessoa que depende, né, de outro para poder, muitas vezes, tocar a sua vida. Isso aí. E aí, para a gente concluir aqui, a gente tem a aprovação de um sistema de informações sobre a primeira infância e um outro projeto que era aguardado há muito tempo, Sim. que é a aprovação do Sistema Nacional de Educação como uma espécie de SUS da educação. Isso. O da primeira infância, eu vou falar rapidinho, porque é o seguinte, esse projeto ele cria um sistema nacional de informações sobre creche, sobre saúde, sobre assistência social dessa faixa etária que vai de 0 a 6 anos, que é considerada a primeira infância. Com base nesses indicadores, o governo vai poder, por exemplo, saber se está havendo algum tipo de deficiência de vacinas em determinado lugar, se está havendo uma alta demanda por creches em determinado lugar, porque mais de 2 milhões de crianças no país estão fora da creche, né? Essa faixa é de 0 a 3 anos. Então, esse Sistema Nacional de Informação vai servir para orientar as políticas públicas e corrigir essas deficiências. E aí o Sistema Nacional de Educação, esse SUS aí de educação, que a expectativa é que possa orientar ali as políticas públicas, tanto da União, dos estados, dos municípios, que a gente tem uma racionalização maior, né? A Constituição já mandava fazer esse sistema há muito tempo. Por quê? Porque hoje já existe uma responsabilidade compartilhada entre governo federal, estados e municípios em relação à educação. Por exemplo, municípios ficam com a educação básica e etc. Esse projeto não mexe em nada disso, porém, cria instâncias para que estados, governo federal e municípios possam discutir maneiras de aumentar a qualidade do ensino, aumentar investimentos, etc. Então, o que esse sistema, que o pessoal está chamando de SUS da educação, faz é criar várias instâncias para discussão e para que isso possa virar a decisão de como aplicar o dinheiro, onde aplicar o dinheiro, como melhorar a educação nos 3 níveis, em todos os níveis de ensino, né? E para estados, municípios e governo federal. E de uma forma mais integrada nesse sentido, né? Isso. Quem está precisando de mais recursos vai ali e recebe mais recursos, você fazer essa análise. Houve muita discussão, porque, por exemplo, o projeto original, que é do Senado, ele criava várias instâncias, e uma delas, a principal, é uma instância chamada CIT, Comissão Intergestores Tripartite, com esse nome, na verdade é para dizer, para juntar os gestores do MEC, das Secretarias de Educação Estadual e das Secretarias de Educação Municipal, para discutir essa questão. No projeto original, esse conselho, que seria coordenado pelo governo, teria poder de decisão. Durante várias audiências públicas aqui na Câmara, foi apontado que isso aí poderia ferir a autonomia dos estados e municípios. Então, o projeto final deixa esse conselho como uma função simplesmente de orientação e discussão e pactuação dessas medidas e não com poder decisório. O que foi uma exigência da oposição. Os deputados ligados ao governo queriam que fosse aprovado nos moldes do projeto original, que permitia que isso aí fosse uma instância decisória, mas acabou sendo apenas consultiva. E, em síntese, o que esse projeto faz é criar várias maneiras de haver uma articulação entre governo federal, estados e municípios para que haja uma distribuição melhor de recursos, para que aumente a qualidade do ensino. É criado, por exemplo, indicadores sobre isso, né, que é um custo aluno, com base também em rendimentos, etc. Então, esse projeto, que é um projeto bastante extenso,
que está, como você disse, está sendo aguardada há muitos anos, porque a Constituição já previa, então foi aprovada uma lei complementar. E houve várias audiências públicas, a gente chegou até a entrevistar aqui o deputado Rafael Brito, né, o relator, e ele comentou disso, desse trabalho que vinha sendo feito já há vários meses, ouvindo os diferentes setores para poder ter a construção desse texto. Em síntese, é um projeto que permite uma articulação macro de todos os entes federativos. Ele não mexe, por exemplo, nas coisas que já existem. Por exemplo, o PNE, muitos deputados da oposição reclamaram que não havia, por exemplo, indicadores para melhoria de qualidade, mas isso já é previsto no PNE. Inclusive, está sendo discutido também a atualização do PNE para os próximos 10 anos aqui, que, para quem não sabe, o PNE é o Plano Nacional de Educação, que tem justamente esses indicadores, que são mais de 50, né, de qualidade, de vários tipos de... Com metas, né? 18 metas, exatamente. Certo. Então, isso já existe no PNE. Esse outro projeto, que é o Sistema Nacional de Educação, é mais no sentido de articular as responsabilidades de cada um dos entes federativos. Vital, era um projeto que veio do Senado, mas teve modificação, vai ter que voltar, né? Isso. Uma das modificações principais foi essa, né? Tira o poder decisório desse CIT, né? Dessa comissão como é que eles chamaram? Intergestores tripartite, que na verdade é sentar na mesma mesa o ministro da Educação, o secretário de Educação e os secretários municipais de Educação para definir essas metas não, mas como o dinheiro chegar, como aumentar a qualidade, o que precisa investir, onde é que, entendeu? E então, como houve essa modificação e esse conselho passou a ser meramente consultivo, entre outras pequenas mudanças, também foi para o Senado. Deixa eu ver se tem alguma coisa a mais. Não, acho que principalmente é isso aí mesmo. É isso aí, Vital, muito obrigada. Eu sei que foi uma semana pesada, estamos no tempo, estouramos um pouquinho só, mas justificável, porque a gente sabe que a semana foi pesada, foi de muita votação. Obrigada, parabéns pelo trabalho, porque foi realmente um levantamento e tanto. E aí eu sempre deixo aqui um convite. O Vital, claro, ele faz ali aquela pincelada dos principais pontos para você ter um panorama, um balanço do que foi votado nessa semana na Câmara. Mas entra lá em câmara.leg.br, acompanha a gente nas nossas redes sociais, porque se você tiver um interesse específico em um desses pontos, em uma dessas propostas, vale a pena entrar lá na nossa página e entender mais um pouco, aprofundar, entender o que foi, assim, em mais profundidade, o que foi aprovado. Vital, muito obrigada e bom descanso, está merecendo. Até a próxima. Até a próxima.